Bem, gente, vamos agora para o nosso quinto e último passo. E depois de explicar esse passo, a gente vai passar o exercício dessa fase, tá certo? Do módulo 2, que é a fase da avaliação do impacto. Bem, a gente já conseguiu compreender o nosso projeto, entender o nosso projeto, né? Até então, seguindo os passos que eu venho falando. A gente já conseguiu compreender o nosso projeto, né? A gente já conseguiu idealizar uma forma de monitoramento para o nosso projeto. A gente já conseguiu fazer nossas perguntas avaliativas e conseguimos transformá-las em indicadores. E agora que a gente tem indicadores que precisam ser medidos, a gente vai para a escolha de métodos de avaliação e fontes de informação. Que o que é isso? Que é o método que eu vou usar para conseguir as informações que eu quero e de que fonte eu vou pegar essas informações, tá certo? Para a gente começar falando sobre isso, eu vou só exemplificar colocando para vocês 7 desenhos clássicos de avaliação, tá? Isso não é uma regra, tá, gente? Isso não é uma regra imposta, mas assim, são algumas sugestões para que a sua pesquisa tenha um nível de maturidade maior ou menor e para que você se perceba dentro desse contexto de qual seria o ideal de avaliação, tá certo? Nessa tabelinha aqui, vocês vão ver que tem aqui o grupinho verde e o grupinho azul. Vamos idealizar que o grupinho verde é o grupo de tratamento, é o grupo participante. O que é o grupo participante? É aquele grupo que recebe diretamente o impacto do projeto, tá? E o grupinho azul, tá certo? É o grupo de controle, que, digamos, é o mesmo grupo, só que não recebe o impacto do projeto, tá? Digamos que, continuando no nosso exemplo da questão dos alunos do projeto que fazem a formação educacional dentro de escolas, tá certo? O nosso grupo participante seria o grupo dos alunos, daqueles 20 alunos que recebem a atuação do meu projeto. E o grupo de controle seriam os alunos da mesma faixa etária, enfim, com as mesmas condições financeiras, da mesma escola, mas que não recebem o impacto desse projeto. Né? Por que a gente pega esses dois grupos? Para a gente poder avaliar o desempenho de cada um, tá certo? Então, digamos que a gente envolva esses dois grupos no modelo de avaliação. Então, a gente tem aqui o primeiro modelo de avaliação, né? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente combina os grupos que serão analisados e o tempo, né, os períodos nos quais essa avaliação vai ser realizada. Então, a gente tem um primeiro exemplo aqui, onde a gente usa os dois grupos nos 4 períodos ideais para a gente fazer a avaliação, né? Que 4 períodos são esses? Antes da intervenção acontecer, como é que estavam esses grupos antes dessa intervenção, ao longo do trabalho, né, que seria ao longo do processo, imediatamente após a intervenção e o acompanhamento a longo prazo, que seria uma avaliação post, que a gente chama, tá certo? Então, veja que avaliação completa e que resultados mais precisos ela poderia trazer. Uma avaliação onde a gente avalia os 2 grupos e nos 4 períodos do projeto, tá? Mas a gente pode fazer também, digamos, uma avaliação antes da intervenção e uma imediatamente após a intervenção, ou a gente pode fazer uma no meio da intervenção e uma imediatamente após a intervenção. A gente pode trabalhar também somente, gente, com o grupo participante. A gente também não precisa sempre estar inserindo o outro grupo, que é o grupo de controle, tá? Então, a gente pode trabalhar com o grupo de participante antes da intervenção e após a intervenção com o grupo participante e o grupo de controle. E aqui a gente vem uma avaliação somente após, né, com os 2 grupos. E aqui nessa parte de baixo, a gente vem com uma avaliação somente com o grupo participante. Isso é só para dar uma sugestão para vocês entenderem como essas avaliações mais para cima são avaliações mais precisas, que a gente pode comparar o trabalho que a gente fez no nosso grupo participante e comparar os resultados com o grupo de controle, tá? Então, esses 7 desenhos são 7 desenhos clássicos de avaliação, que as pessoas costumam fazer, e terem em vista que esses de cima são os mais precisos, tá certo? Com relação às fontes de informação para avaliação, a gente pode ter fontes de informação primárias e fontes de informação secundárias. Tá? Essas fontes de informação primárias são aquelas que a gente coleta diretamente da fonte, diretamente das pessoas. Então, são membros da equipe, são gestores, são os empreendedores, os consumidores, os usuários, enfim, todas as pessoas que fazem parte da nossa estratégia de avaliação, fazem parte dessa fonte de informação primária. Tá? As fontes de informação secundárias a gente pode pegar de base de dados, de estatutos, de regimentos, de portfólio. Tudo isso são fontes secundárias, tá? Que não são diretamente da pessoa das pessoas, né, com quem a gente está tratando, tá certo? Com relação
fonte de informação, a gente tem o viés quantitativo, né, que você já deve ter ouvido falar, e os viés qualitativos, as pesquisas quantitativas e as pesquisas qualitativas, tá? Vocês já devem ter ouvido falar de quantitativa e qualitativa, são metodologias de pesquisa, tá? E as quantitativas se referem mais a um fornecimento de informação precisa e confiável, tá? Ela permite a generalização dos resultados, então você pode gerar resultados estatísticos, você pode gerar resultados numéricos, você tem uma facilidade maior, né, de tabular, você pode usar um questionário, né, são perguntas mais fechadinhas, mais redondinhas, tá certo? Então essas são as pesquisas quantitativas, tudo que trazem números, tá? As pesquisas qualitativas são aquelas pesquisas que têm interação direta e profunda com os participantes, né? A gente entra mais na particularidade de cada um, do participante do grupo de controle, do participante do grupo, enfim, do grupo-alvo, né? Então, assim, a gente tem essa grande diferença. Na pesquisa quantitativa, muitas vezes, a gente não entra na particularidade de cada um. A gente está avaliando muito mais um percentual, um número, tá? Já na qualitativa, não. A gente tem uma interação direta e profunda com esse participante. Nela fornece dados ricos e detalhados. Então, muitas vezes, alguns detalhes numa conversa, né, com o grupo que a gente está avaliando, algumas percepções nossas, elas podem ser sim consideradas indicadores, dados, né, para que a gente possa avaliar. Às vezes um sinal que a pessoa está dando, digamos, a gente está fazendo uma pergunta sobre o meu programa educacional, então alguém, enfim, faz uma cara feia ou alguém boceja, isso pode sim indicar que está sendo uma coisa tediosa ou que está sendo uma coisa que não agrada, tá? São coisas assim realmente minuciosas e que a intervenção, né, a percepção da pessoa que está falando, da pessoa que está pesquisando também vai contar como uma parte desse resultado, tá certo? Então essa é a grande diferença das pesquisas quantitativas e das qualitativas, tá? E aí a gente entra com as técnicas, né? A gente tem algumas técnicas e essas técnicas elas se referem a esses viés, às pesquisas qualitativas ou quantitativas. Né? A gente tem, por exemplo, a análise documental, né? Que é uma consulta de documentos e que no caso do quantitativo ela se relaciona a dados e a números, tá certo? Quando a gente tem uma pesquisa documental, ela pode também ser qualitativa. Ela se baseia em histórias, relatos e outras coisas que entram mais na particularidades, que são menos precisas ou exatas, tá certo? Digamos que a gente vai fazer uma avaliação de no nosso grupo de estudantes e que a gente quer comparar, por exemplo, com um grupo que foi trabalhado no ano passado. Então a gente pode pegar os registros desse projeto e utilizar como base para uma pesquisa qualitativa. Digamos que a gente tem um registro de depoimentos ou de, enfim, histórias que foram contadas pelos participantes do ano passado. Então a gente pode utilizar isso numa pesquisa documental, numa análise documental, com um viés qualitativo, tá? Com direcionamento qualitativo. A gente pode sim pegar essa base, esses dados para poder avaliar. Lembrando que seriam dados secundários, tá, gente? Não são dados primários. A gente está falando em consulta de documentos, tá? Então a gente não está indo diretamente na pessoa. Então é uma análise de um grupo, de uma pesquisa secundária, de uma fonte de dados secundária, com viés qualitativo que serve sim para que a gente possa fazer essa análise documental, tá certo? A gente tem também os questionários. O que são os questionários? Eles são, enfim, questionários que vocês já, inclusive, estão acostumados a receber, a gente já mandou algumas vezes para vocês. Então, quando a gente analisa o questionário no viés quantitativo, a gente tem respostas fechadas, tabuláveis, né? Opções de letra A, B e C, né? Então, quando a gente está falando de questionário quantitativo, a gente trabalha dessa forma. Por outro lado, a gente também pode ter questionários qualitativos, que são o quê? Respostas abertas e que precisam de técnicas para serem avaliadas, tá? É muito mais fácil você analisar um questionário com uma técnica quantitativa do que com uma técnica qualitativa. Na qualitativa você tem que ir no texto, analisar as palavras, né, linkar com temas-chave que você definiu. Então é muito mais difícil, tá? Mas é só para ilustrar que a gente sempre costuma pensar que questionário é sempre quantitativo. Não, o questionário ele pode ser qualitativo também, porque o que caracteriza o qualitativo
é a gente entrar na particularidade de cada um, tá certo? Entrar nas minúcias, entrar nos detalhes e entrar nessa análise mais aprofundada, tá? A gente tem também a entrevista em profundidade, que nesse caso a gente não tem essa técnica com viés qualitativo, a gente só tem com viés quantitativo, a gente só tem qualitativo, tá? Aqui o que é a entrevista em profundidade? É a interação com casos particulares, né, de sucesso ou não. Digamos que a gente pegue um aluno, ou 2 ou 3 alunos que se destaquem naquele grupo dos 20 alunos, né, e a gente faça uma interação, a gente faça uma entrevista com eles. Ou então não, a gente pegue alunos que não se deram bem e coloque eles como se fosse o objeto do nosso estudo, né? Então a gente tem essa interação. E nessa entrevista de profundidade a gente faz um roteiro de perguntas, né, que permitem interações não planejadas, né? Embora a gente tenha um roteiro que a gente faça, a gente pode ter reações que a gente não estava ali planejando, tá? A gente pode ter respostas que não eram exatamente o que a gente gostaria de perguntar. Então, tudo isso vai fazer parte da nossa avaliação também, tá? E aí é onde entra esse caráter qualitativo da pesquisa. É fugir do controle, é você se surpreender, você interagir, é você entrar naquela profundidade e às vezes ter resposta que você não estava necessariamente perguntando sobre aquilo, né? Mas e aí, quando ela surgir, você vai ter que ter a maleabilidade para poder utilizá-la como material, tá? E por último, a gente tem de técnica os grupos focais, que são entrevistas coletivas, que são mais ou menos entre 6 e 8 pessoas, né? Onde possa se expor suas opiniões em determinados assuntos. Então, exige, para você trabalhar num grupo focal, uma pessoa que está lá mediando aquela conversa entre aqueles participantes e um observador que vai estar lá escondidinho, observando tudo aquilo que está acontecendo, a conversa entre o mediador e os participantes. Tá? O observador registra as reações, os movimentos, e aí é onde a gente entra bem na particularidade. Ele registra aquelas reações, um bocejo, enfim, um sorriso, uma saída da sala ou não, tá? Então, tudo isso você precisa de técnicas muito bem feitas, muito bem aprofundadas, para que você possa fazer um grupo focal, tá, gente? Claro que se você quiser fazer o seu grupo focal, enfim, da forma como você sabe fazer, eu também acho super válido. Mas um grupo focal verdadeiramente, né, com uma técnica aplicada, ele precisa realmente de técnicas muito mais complexas, tá? Que não é qualquer pessoa que pode fazer, tá bom?